Da Maria mesmo a parte de Jesus, amém? Amém! Vamos fazer a melhor parte? Glória a Deus! Que é palavra. Eita glória! Pastor, por que a minha palavra traz? Já. Vê quem quer ver, quem joga para eles aí. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Pastor, por que a palavra é a melhor parte? Porque ela não vai ser tirada. Eita glória! É verdade. Eu não sei se você sabe. Fala aí. Mateus. 22 nós paramos, né? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é uma questão polêmica, né? Acho que só nós que falamos isso. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém, a Bíblia é a escritura. A palavra de Deus é uma pessoa. Cristo, Ele é a palavra de Deus, o verbo encarnado. O verbo é encarnado. A palavra de Deus é uma pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade é uma pessoa. Ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Eu expliquei semana passada que a verdade é uma pessoa. Ela que liberta. É quando o Espírito de Deus, ele fala ao teu coração, e aí você entende, você fala, nossa, eu não tinha visto por esse lado. Senhor, agora eu compreendi. Essa revelação, essa verdade acerca daquilo ali, ela te liberta. Quem é que faz isso? O Espírito de Cristo dentro de nós. Mateus 22. É isso mesmo? 22? 22, 43. Ah, tá. Eu estou no 15 aqui, por isso que eu estou achando. Não, peraí. Então... Não é 22 não, é? Não, pastor, desculpa. 21. 21, 43. Ah, tá. Eu só coloquei no versículo certo. Não, também, inclusive, seu erro, que eu falei 22, é assim. Ah, tá, mas não também. Mas tá perto aqui, né? Está marcada porque o 42 está Quando a gente acabar Mateus, a gente vai em Hebreus? aqui. Hebreus não nós tínhamos nesse dia? Pode ser também, os dois são muito bons. Daniel? A gente estudou com o Daniel, não foi? Não? Daniel já? Não, eu tô louco para ler Apocalipse de novo. Eu tô louco para ler Apocalipse. Eu queria estudar de novo Apocalipse. Eu também. Nós estamos fazendo ele. Nós somos os atos dos apóstolos, né? 21:42 de Mateus. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Quando se construía, na época de Jesus, as construções, a pedra mais importante de uma construção era a pedra de esquina. É uma pedra tipo um L, assim, ó. Eles arrumavam a pedra, que ela era um L. Aquela pedra era colocada na esquina, ela era a pedra base para se construir a casa. É o que a gente chama hoje de sapata. A gente vai construir uma fundação. Então, na época eles não usavam esse modelo de sapata, eles construíam em cima de pedra. Então, eles arrumavam uma pedra de esquina, a casa toda era apoiada em cima dessa base. Então, todo construtor daquela época de Jesus sabia que a pedra de esquina era mais importante. Então, o que Jesus está dizendo? Comparando a obra de Deus, a igreja, com uma construção, porque Paulo, ele vai comparar a igreja com construção, vai comparar com árvore, vai comparar com mais o quê? Com o corpo humano. Então, as Escrituras, ela vai estar sempre tentando pegar algo físico, algo que você já conhece, algo natural, para comparar com o espiritual. Porque é normal que as pessoas tentam espiritualizar aquilo que já é espiritual. Você tem que entender
que o espiritual ele é a cópia, na verdade, o físico, o material, ele é a cópia do espiritual. Então, se você não entender o físico, dificilmente você vai compreender o espiritual. Quer compreender o espiritual? Aprenda com o físico. Eu sou uma pessoa que eu amo a palavra de Deus. Eu tenho 20 anos que eu me dedico ao estudo da palavra para mim mesmo. Não foi para ensinar para ninguém, não, é curiosidade. É porque Deus é assim, você começa a fazer algo que você gosta, Deus pega você e te usa. Mas eu aprendo tanto com o Espírito Santo no mundo natural, porque o Espírito Santo, ele pega as coisas naturais e ele explica a Bíblia para mim através do natural. Estudei, eu li a Bíblia pelo menos ela tudo umas 4 vezes. O Novo Testamento mais de 12 vezes. E ainda continuo lendo e estudando. Hoje eu estudo mais do que leio. Eu sei o que a Bíblia tem e não tem. Eu não sei exatamente onde é que está. A gente também tem memória, né? Quando eu comecei a estudar, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não tenho 40 e pouco. Eu sou 20 e poucos anos estudando a Bíblia. Se você falar comigo assim, tem isso na Bíblia, eu vou dizer para você se tem ou não tem. Porque eu já li ela toda. E tem textos que eu já sei de cabeça, tem textos que eu sei onde é que está, tem alguns que eu não sei. Mas se eu quiser achar qualquer texto da Bíblia, eu consigo achar pelo Google. Porque eu sei que está escrito. Então eu vou lá, digito o que está escrito, acho que está escrito. É verdade. E aí deixa esse espaço da memória para outra coisa. Não preciso ficar gravando onde é que está ABC. Já fui bom disso, né, irmão? Esse não está, está tendo tal. Eu fui muito bom nisso. Hoje deixei de usar essa memória para isso. E hoje eu me aprofundo nas escrituras. Mas eu aprendo mais com o Espírito Santo no mundo natural, onde ele pega as coisas naturais e ele vai, aplica aquilo, tipo assim, aconteceu na minha vida agora, ele pega aquilo ali, aplica com a Bíblia. Lembra aquele texto que você leu? É isso aqui. Eu falo, nossa, é mesmo. E aí eu vou aprendendo. A gente fala tanto de eternidade, tanto de vida eterna, Deus é eterno, vida eterna. Mas foi outro dia que o Espírito Santo me mostrou o que é a vida eterna. E eu falei assim, nossa, que coisa linda. Eu tenho uma cachorra, o nome dela é Baby, uma poodle, ela deve ter uns 3 anos para 4. Eu gosto muito daquela cachorra, eu posso dizer para você que eu amo muito ela. Só que racionalmente, eu sei que um dia ela vai morrer. A gente ama, e sabe que cachorro não vive para sempre. Então, vira e mexe, vem na cabeça, uma hora ela vai morrer. Né? E eu falei para ele assim, poxa, ela podia aceitar Jesus, né? Ganhar a vida eterna. Estou falando. Estou falando aqui, entendeu? Quem ela viveria eternamente, esse amor que eu tenho com ela nunca acabaria. Foi nessa hora que o Espírito Santo falou comigo assim. Quem vem isso na minha cabeça, o Espírito Santo falou comigo assim. Pois é esse o sentimento que eu sinto por vocês. Eu amo tanto a humanidade, que sabendo que vocês iriam morrer, eu não quero que esse amor acabe, eu quero me relacionar com vocês. E é por isso que eu eternizei cada um de vocês. Está entendendo como é que o Espírito Santo está lá? Ele pegou um sentimento meu pequeno, de um animal. E eu, tipo assim, virei a cabeça, ele, poxa, um dia ela vai embora. Um dia, sabendo disso, eu quero fazer o quê? Eu cuido todos os dias com ela. Porque você quer um dia não ter remorso, tristeza por alguém que foi embora? Vivo hoje, vivo agora. Pessoas que choram porque não perdeu o bem de vida, porque não viveu agora. Porque quando ela partir, você vai chorar, mas você não vai ter aquela tristeza assim, poxa, eu podia ter feito aquilo, aquela saudade, você fala assim, poxa, por que eu não fui lá? Por que eu não fui no parque? Por que eu não fui no restaurante? Por que eu não fui lá? Você vai ter que ficar chorando, porque você não aproveitou aquele momento. Então vive agora, faz isso agora, porque o dia que a pessoa partir, você fala assim, vou embora, deixou saudade, mas ó, o que eu pude fazer, eu fiz em vida. Aí eu peguei esse sentimento, falei assim, Senhor, não tem um versículo na Bíblia não me escondido, que eu pudesse eternizar na cachorra? O Senhor falou comigo assim, pois é esse sentimento que você está sentindo, é que eu tive pela humanidade. Vida eterna é isso.
Deus, Ele quer tanto se relacionar com você, que Ele fez o homem. Quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para não morrer, mas mortal. Você fala assim, não tem lógica. Como que um Deus eterno cria o homem para não morrer, mas com a possibilidade de morrer? Já pensou nisso? Nunca pensou nisso, não? Seria muito mais fácil de fazer. Sabe qual é a explicação disso? Que quando Deus colocou Adão no jardim, eles eram para viver para sempre. Não, eu estou na introdução. Mateus 21. É porque assim, irmão, o mundo físico, esse que nós estamos vendo agora, ele é temporário, passageiro. Ele não é real. Porque nada que é passageiro pode ter valor na nossa vida. Você não pode dar valor a algo que é passageiro. Então, por que Deus coloca o homem no jardim? Lá vai ter toda a provisão, porque Deus vai criar o Éden com todas as coisas para nada faltar para o homem. Só depois que criou todas as coisas vai colocar o homem no jardim e vai dizer para ele assim: você pode comer livremente de toda a árvore que há no jardim. E vai ter duas árvores, elas são peça-chave desse jardim, esse paraíso. No meio do jardim ele vai colocar duas árvores: a árvore da vida, que é onde quem comer dessa árvore vive eternamente. Do lado vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quem comesse dela teria todo o conhecimento, bem e mal. E Deus vai falar o que com o homem? Dois mandamentos, duas ordens. Se você não ler direito, você vai entender achar que é só uma. Havia duas ordens, dois mandamentos. A gente só lembra de um: não pode comer. Mas o primeiro mandamento era o quê? Coma de tudo que há no jardim. Então, quando você não se alimenta da vida que é Deus, você vai ter necessidade de se alimentar da morte, que é o que é proibido. Então, quando eu opto por se alimentar daquilo que Deus me dá, eu passo a ter vida. E por que Deus precisava que eles comessem da provisão que Deus deu? É simples: para ser senhor de Adão. Porque você só pode ser senhor daquilo que você provê. Eu descobri ao longo do tempo que o segredo para a mulher ser submissa ao marido é você ser provisão dela. E se a mulher tiver no marido a provisão, ela se submete a ele. Por que algumas mulheres não se submetem a alguns maridos? Porque às vezes o cara é uma banana, é um mosca morta, um caça-puta, um frouxo. E não adianta o cara gritar dentro de casa, porque gritar não faz mulher ser submissa, meu filho. O que faz a mulher ser submissa é um cartão preto de crédito sem limite. Então na mão dela, ela fica mansinha. Pastor, não tenho preto não. Mas pelo menos não deixe faltar nada. Ideal. Então, nessa relacionamento de Deus com Adão, Deus precisava prover Adão. Você quer ver? Isso é o seu filho. Por que seu filho ele se submete a você? Quando você provém ele.
O dia que não quiser mais ficar debaixo do seu senhorio, o que ele faz? Ele vai querer sustentar a si próprio. E aí você fala o quê? Já que você não quer respeitar mais a regra, para fora da minha casa. Porque enquanto eu estiver debaixo da minha casa, comendo a comida que eu coloco, a regra é minha. É assim, Deus. Então, quando eu escolho, presta atenção, quando eu escolho ser submisso a Deus, eu faço de Deus o meu Senhor. E o que isso acontece? Deus passa a te prover. Provisão de Deus. Deus deixou, nada que eles precisavam, tudo que eles precisavam ali, eles tinham no jardim do Éden. Toda a provisão. Então, agora, por que Deus colocou a árvore que não podia comer no jardim? Quem sabe? Pergunta que a criança faz assim: se Deus sabia que eles iam comer da árvore, por que colocou lá? Já viu criança perguntando? Um teste? Oi? Um teste? A árvore era uma sorte de sair. Porque se não tivesse a possibilidade do homem errar e escolher, Deus seria um tirano. Entendeu? Então, para ser paraíso, tem que ter uma porta de saída. Isso. O homem tem que escolher. O dia que Adão escolheu não comer mais do que Deus proveu, ele escolheu o que era proibido. Porta de saída do jardim. Porque se não fosse essa árvore, o homem estaria condicionado a acertar. E aí o diabo acertaria. Lembra que o diabo usou Deus? Jó disseram porque tem interesse nisso. Tudo começou antes do Adão, com os anjos. Porque quando os anjos pecaram, eles também tinham livre-arbítrio. E eles decidiram. Houve uma rebelião no céu. Essa rebelião no céu, Satanás conseguiu, inclusive, convencer a terça parte dos anjos que estavam na terra, de qual ele tomava conta, não é da terça parte dos anjos de Deus, não. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que ele tomava conta. Porque Lúcifer, ele era um sacerdote dos anjos da terra. Aqui, a terra que nós estamos hoje, é a segunda terra, a terra de Adão. Mas antes de Adão, tinha a terra de Lúcifer. E depois de Adão, essa terra vai ser mudada. E vai ter uma terceira terra, que é a terra de Cristo. Então você tem 3 céus na Bíblia, e tem 3 terras. A nossa terra não é a primeira, ela é a segunda. E vai ter uma terceira. Você vai ler Apocalipse o quê? Eis que faço novos céus e nova terra. A terceira, a eterna. A de Cristo. A primeira de Lúcifer, a segunda de Adão e a terceira de Cristo. Então, quando Lúcifer se rebela, houve um julgamento. E ele precisou ser expulso. Da onde que ele foi expulso? Do céu. Mas não é porque ele morava lá, não. É porque ele tinha acesso lá. É porque ele morava na terra, habitava na terra, e ele falou assim: eu subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então ele queria colocar o trono acima do trono de Deus. E se ele colocasse paralelo, até daria, né? Então, quando ele se sobe o coração dele, o desejo de isso acontecer, ele vai nos anjos. E aí ele faz um negócio, um comércio de posições. Tipo assim, olha, eu vou colocar um trono aí, um reino paralelo. Se você vier comigo, a minha posição vai sobrar. Aí você vem para o meu lugar. Porque existem hierarquias de anjos. O Lúcifer, ele não era o pior não, tá? Só para você arrancar da sua mente de que parece que existe um duelo entre Satanás e Deus. Como se o diabo, ele fosse a prefiguração da força do mal
e Deus fosse o bem. Não tem essa dualidade não, essa coisa de bem e mal não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tipo, céu e terra, Deus e o diabo, não existe isso. Isso não está na nossa cabeça. O que existe é um ser que foi criado e ele se rebelou contra Deus. E de novo eu vou dizer para você, ele não era o pior. Tinha um anjo mais forte e pior do que ele. Mas eles escolheram ele. Não é que tem ninguém, vai você mesmo. Foram outros e não conseguiram, aí vieram nele. Aí ele aceitou a proposta para ser o chefe da rebelião. E aí, quando ele sobe no coração, dele ser maior do que Deus, semelhante ao Altíssimo, ele sobe. E lá de lá, ele foi convidado a se retirar. Ele não quis. Por isso foi expulso. Que Deus cria Miguel, que vem para arrancar ele de lá. Você tem ideia? Quando Jesus voltar, vai prender ele por 1000 anos. E não vai, Deus não vai nem descer para prender ele, não. Não estou falando Deus assim, você entende Deus Pai. Porque a divindade, ela tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus no trono, o Filho também no trono, e o Espírito Santo, que é o Espírito que une os 3, os 2, em um só corpo místico, né? Mas um que tem corpo é Jesus. Os 3 habitam dentro de Jesus. Então quando você for, eu achava que quando eu subisse em cima, eu ia ver 3 pessoas. Não vai. Você vai ver uma só pessoa e você vai perguntar, cadê o Pai? Deus fala assim, está aqui. Cadê o Espírito? Está aqui também. Porque quando Jesus ressuscitou, ele levou o corpo. Porque Espírito não tem forma, não tem corpo. E a Bíblia diz assim, Deus ele é Espírito. Mas quando Deus foi fazer Adão, criar Adão, formar Adão, eles precisavam desenhar uma forma. Mas a gente sabe fazer alguma coisa. Você teve a ideia de uma ferramenta, você precisa desenhar essa ferramenta de que forma que ela vai ter. Você vai construir uma roupa, você tem que desenhar que modelo que ela vai ter. A gente é assim? Quem é assim, levanta a mão? E por que você é assim? Porque você é generoso de Deus, Deus é criador. Então os 3 em espírito sentaram e desenharam a forma humana que nós temos hoje. E eles desenharam a forma que o filho teria. Então quando você olha para essa forma humana, foi o desenho que os 3, na eternidade, antes de criar qualquer outra coisa, antes de criar espaço, céu, estrela, anjo, só tinha os 3. Eles sentaram e desenharam a forma que teriam o Filho, Cristo. Então essa forma humana, foi Deus desenhando ela. E aí quando tinha a forma já no gabarito, no papel, foram construir os anjos. Os anjos eles foram soprados, todos os anjos. Espírito. Depois que houve a rebelião, né, e eles foram expulsos, é que Deus desce na terra, Deus é Espírito. O Espírito dos 3 desce e forma Adão de barro. Essa forma que Adão vai ter é o desenho de Jesus. Entendeu? Então, por isso que você vai ver em Gênesis, a palavra diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem é o exterior. Então, quando Jesus ele encarnou na imagem que ele tinha no desenho, antes da eternidade.
Então, quando Jesus ressuscita, ele leva esse corpo terreno, físico, porém glorificado, imortal e glorificado, para cima. E aí Paulo vai dizer em Colossenses: ele, o Filho, é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus, ele tem a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? As três pessoas vai ter dentro do corpo de Jesus. Então, quando chegar lá em cima, você vai ver 2 tronos. Quantos tronos? 2 mais 24. 2 tronos mais 24. 12 representando os 12 da família de Jacó, os patriarcas, e 12 representando os 12 apóstolos. 26 tronos. Entendeu? Quando a Bíblia diz assim, ó, aquele que vencer, darei o direito de sentar no trono, no meu trono, Jesus disse. Como eu estou no trono do meu Pai. Então Jesus está no trono de quem? Do Pai. O dele está vago. Por quê? Porque cada um de nós que vencer vai ter uma posição no reino. Deixa eu te falar um negócio com você. Essa posição no reino, ela tem número, quantidade de vaga. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, guarde bem a tua coroa, para que ninguém lhe tome. Ou seja, a sua vaga pode ser preenchida por outra pessoa. Irmão, deve ser dolorido, tá? Você está na eternidade, todo mundo ali fazendo festa. Para ter ideia como é que Deus é, a festa dele dura 7 anos. Todo esse choro, toda essa lágrima, tudo que você está sofrendo aqui não vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Nenhum sofrimento que você sofreu aqui na terra pode se comparar com a glória que há de se manifestar. Você vai falar assim: se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha sofrido mais, eu tinha dado mais para Deus. Agora você imagina o sofrimento que vai ter a pessoa de saber que ele podia estar lá em cima e ele está aqui embaixo. Por quê? Porque deu desculpa. Porque se apegou a coisas terrenas, a coisas materiais. Meu irmão, se apega a coisas eternas e use as coisas materiais. Use mesmo, queira do melhor, coma do melhor, mas não se apegue a isso. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo falando, estou instruído, sem ter fartura e padecer necessidade. Se Deus me colocar em cima, está tudo tranquilo. Se Deus me colocar embaixo, está tudo tranquilo. Porque eu sei do que há de vir. Então, Deus, quando você chegar lá em cima, você vai ver uma pessoa só. E essa pessoa é Cristo. O corpo de Jesus. A pessoa física, a imagem. Você não vai encontrar lá um homem de cara de cabelo. Você vai encontrar um homem com a sua face. Quando a gente for transformado, quando o nosso corpo for transformado, ele vai passar por um processo de transformação, imortalização e transformação, que quem é magro vai engordar, quem é gordo vai emagrecer, quem é baixo vai crescer, quem é muito alto vai diminuir. Como assim, pastor? Todos nós teremos a mesma altura, peso, comprimento, tudo igualzinho a Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o modelo. Glória a Deus. Ele é o modelo, nós somos só reflexo do que Ele é. Todos nós seremos parecidos com Ele. Todos, não vai ter diferença. A gente vai olhar, vai aparecer assim, aquele monte de cópia. Com uma diferença. A sua personalidade vai permanecer. Então Jesus, ele é a matriz. Nós seremos o quê? A reprodução. Então, não se importa com o olho que não tem, não se importa com o cabelo que não tem, não se importa, irmão. Você tem que cuidar do seu corpo bem, você tem que ser uma pessoa que tenha zelo pelo seu corpo. Mas para você viver com saúde com plenitude. Agora, isso não é importante. O importante é o reino. Glória a Deus. Você tem que viver nessa terra
com o coração certo, viver o melhor, viver bem, mas isso não é tudo. Essa vida é transitória, vai passar, mas vai abrir uma porta chamada eternidade, onde ali é eterno. Aquilo ali sim. Então, eu quero colocar na sua cabeça esse pensamento. Então, eu estava falando por que Deus, quando foi criado, Ele fez ele para viver para sempre, porém com a possibilidade de morrer. Porque quando Lúcifer ele se rebela, houve um julgamento. E por que a terça parte se rebelou e o resto não? Simples. Na rebelião, Deus chama todos os seus filhos. Nós temos que entender que existe anjo caído e demônio. O anjo caído, o demônio, aquele que incorpora as pessoas, não é anjo caído. Então, esses seres que antes eram seres de luz, chamados anjos de luz, anjos, tem as suas posições, não vou entrar em detalhes, questão de serafim, querubim, anjo, arcanjo, isso aí é outro detalhe, mas são todos espíritos, e por ser espíritos são filhos de Deus. Quando eles se rebelam, eles perdem o estado natural, deixam de ser anjo de luz e passam a anjo das trevas. Mas não são demônios que incorporam a pessoa. Uma outra aula explica melhor. Quer perguntar? Faz aí. Ô pastor, esses deuses aí que o pessoal agora no mundo inteiro, ou outros países, outras nações, que são Principados. É a mitologia. Esse negócio assim, esses anjos caídos? É porque assim, de baixo, Eles têm poder, né? por trás de toda a cultura. Como é que o diabo entra na vida das pessoas? Através da cultura. Quem já colocou o lençolzinho da sereia para o seu filho deitar? Cultura. Vai estudar para você ver quem é a sereia e saber quando é o demônio. Porque por trás de cada mitologia dessa tem uma cultura que te faz servir, faz adorar, para adorar os espíritos que traz por trás dela. O Deus Dagon, lá na Bíblia você vai ver, o Deus Dagon é corpo de peixe e cabeça de homem. Você botou o lençolzinho da sereia, pronto. Tem anjos do mar. Que é? Qual é a rainha do Brasil? A padroeira do Brasil? Qual é a padroeira do Brasil, irmão? Você acha que ela é o quê? Mas alguns adoram Iemanjá, a deusa do mar. Eu vou mexer, hein? Eu vou entrar para dentro, vocês vão? Então, Iemanjá. Por trás dessa imagem tem um espírito. Por que para cada espírito? Porque assim, esses anjos caídos, eles habitavam a terra. E eles tinham funções na terra. E eles foram construídos, criados, formados com a natureza. Tem anjo da água, anjo da terra, anjo do fogo. Entendeu? Anjo do ar. Tem anjo para ventar, parar de ventar. Tem anjo da terra, que cria terremoto. Tem anjo que mexe com fogo. Tem um anjo que fica dentro do sol. Esses anjos, eles foram criados, e a função deles era para cada coisa que Deus cria, Ele cria uma lei. Existe uma lei para o mar. O mar tem um limite para ele ir. Ele não pode passar esse limite. Pode perceber que por mais bravo que o mar é, ele bate e cai na onde? Na areia. Ele tem que quebrar lá. Existe limite. Tudo que Deus fez, Ele criou. A Bíblia diz que Ele pesou os ventos. Deu rumo para ele. O raio tem um rumo para ele ir. Não pode sair assim. Porque tudo que tem vida tem espírito.
Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Um anjo chamado Vento Oriental. No sonho de Faraó, quem é que comia as espigas? Vento do Oriente, outro espírito. Quem é que comia as vacas gordas? As vacas magras. Mas quem comia as espigas? O vento oriental. Então, vou falar, hein? Você tem que parar com esse negócio de achar que tem humanidade, bem, mal, sério. Isso não existe. É igual nós que criamos isso. Porque bênção e maldição é um espírito. Diga comigo, bênção. Não, não ouvi, diga bênção. Diga assim, pastor, o que é bênção? É um espírito. Pastor, o que é maldição? É um espírito. Qual a diferença? O espírito que vem. Se for uma bênção, vai vir o espírito que vem. Que você vai chamar de bem, mas é tudo de Deus. Deus tem filhos. Você vai procurar um profissional, aí você procura um médico. Aí você vai onde? No hospital. Certo? Aí se você for para um particular, você procura um especialista. Aí você chega lá, você vê o quê? O médico de quê? Galera, de que cor? Que cor, galera? Por que branco? Ele é médico. É porque passa a imagem de limpeza e cura. Mas você vai lá na oficina, mecânico, levar seu carro, você vê o quê? Um profissional. Ele está como lá? Jaleco também. Qual é o cor do jaleco? Branquinha? Cinza, preto, azul. Suja. Ele é do mal? Então esquece esse negócio de cor de anjo bom é branco e cor de anjo escura, porque o diabo ele vem de branco. Na imagem que você quiser. Oi. Só uma pergunta, tá? Não vai no mundo todo, não, senão não vai não. Cada anjo tinha uma função, né? Para fazer. Esses anjos que caíram, aí eles ficaram mal. Será que eles trocaram a missão deles? Não, eles têm uma natureza. Do mar, aí hoje Continua no mar. usa do mar, mas usa do mal. É isso? O objetivo deles é pegar a adoração e desviar o homem do seu propósito. Só isso. Detalhe. Não são inimigos de Deus. Diga assim, os anjos que caíram não são inimigos de Deus. São adversários dos homens. Como se quisesse provar aqui para Deus que o homem realmente é falho. É para envergonhar Deus. Agora, os demônios, que são o fruto da relação de anjo caído com mulher, nasceram os demônios. Esses demônios, eles são chamados na Bíblia de Néfilis, os gigantes antigamente. Vou explicar isso para você no quadro, sem entender. Senão você não vai entender, não. Na Bíblia descreve um lugar chamado Hades. Hades. Não sabe o que é crente, não. Vou botar no silencioso, perturba a gente. Eu tive que atender desligado, senão eu não consigo fazer o que eu quero. Lá em Lucas capítulo 16, vai descrever esse lugar aqui, ó.
Seios de Abraão. De Abraão. Aqui era inferno. O lado de Fogo, se você preferir. Aqui é o Tártaro. É Abraão. Tá. Abraão. Tártaro. O abismo. Vou explicar isso para você. A Bíblia diz que Deus não fez o inferno para o homem. Ele fez para Satanás e seus anjos. Então, para onde que vai o demônio? O anjo caiu. A gente vai falar disso aqui. Aqui. Mas o inferno, ele não tem impacto na vida de um anjo. Por quê, pastor? Porque o inferno, no final, vai ser jogado no lago de fogo. Lago do fogo. Então esse inferno vai vir para cá. Isso aqui não é o final, não. Isso aqui é a delegacia. Tem quando o cara é preso, aí até o cara ser julgado e vai para o lugar, a delegacia. Então Deus fez esse inferno, que é o lago de fogo, que vai para cá, para os anjos e Satanás. Não fez para o homem. O problema é que o homem está indo para lá. Então, olha a regra de Deus. Quando a pessoa morre, se ela tiver Cristo, para onde ela vai? O seio de Abraão. Não, perdão. Antes de Jesus, na lei, a pessoa era salva pela lei. Praticou a lei, era salva. Na verdade, nascia descendente de Abraão, salvo. Com um detalhe: Deus julgava quem ia para o inferno e quem não ia. Ficava a escolha de Deus. Mesmo sendo filho de Abraão, ele podia ir para o inferno ou para o paraíso. Depois de Cristo, isso muda. Uma vez que você aceita Jesus, é impossível que você vá para o inferno. Por quê? Jesus, ele morreu por você. Ele pagou um preço. Uma vez aceitando ele, acessando o sangue dele, você é livre do inferno. Então, antes de Jesus, as pessoas eram jogadas aqui, ó. Se era salvo, seja lá. Se é condenado, inferno. Isso para o homem. Isso para o homem. Os anjos que se rebelaram, iam para onde? Para cá, ó. Abismo. Lembra quando Jesus ele entra em Gadá e ele vai expulsar os demônios dos portos? Sim. O que os demônios falam para Jesus? Permita-nos que a gente vá para os portos, não nos mande para o abismo. Por quê? Quem vai para lá não volta. O abismo machuca eles. São espíritos. Vamos ver bem. Então, o homem, se está salvo, vai para onde? Paraíso. Paraíso. Salvo, paraíso. Seja não. Condenado, inferno, depois lá do fogo. Como o inferno não tem poder sobre os anjos caídos, porque tem, pastor, tem anjo aqui no abismo? Tem. Porque houve uma rebelião. Lúcifer e seus anjos se rebelaram. Só que depois dessa rebelião teve uma outra rebelião. Porque assim, eles se rebelam para ficar do lado de Lúcifer. Como eles perderam o estado original deles,
o abismo puxa o outro. Aí eles resolvem cair de novo. Tipo assim, a pessoa está casada, paquera com a mulher, ou com o homem, não sei. Aí dá uma vacilada. Se o casamento dela for destruído, ela vai começar a beber, vai começar a fazer balada, vai começar a ficar com um monte de gente. Sabe que ela vai parar? É difícil mesmo ela parar. Então, um abismo puxa o outro. E é por isso que eu creio, uma responsabilidade muito grande dos pastores ficar falando para o crente que é salvo, que está indo para o inferno. Porque enquanto você está na cadeia, você sabe que você é filho de Deus, há uma possibilidade de você se melhorar a sua situação. Mas se eu falo que você perdeu a salvação, você fala assim, já vou para o inferno, o botão vai quebrar. E aí você vai piorar mais a situação ainda. Se você chega para o seu filho e fala com ele assim, ó, não sai de casa, você é meu filho, você disciplina ele, você cobra dele, está dentro da sua casa, está protegido. Se você falar que ele é mais seu filho, ele vai falar assim, já que não tem mais mãe e pai, vou botar para quebrar, vou para o mudão. Então eu acho, creio eu, uma resposta muito grande, os pastores ficam falando, está salvo, está no inferno, está no céu, está no inferno, não tem isso. Crente é crente, está salvo, está bom, não vá para o inferno. Não é que você vai ficar sem disciplina, você é filho, vai te cobrar, então vai te pegar na reta aí. Mas vamos lá. Esses anjos que se revelaram a primeira vez foram julgados. Eu não sei quantos tinham, vou botar que tinha 100 milhões de anjos. A terça parte resolveu ir de bolo nesse negócio, nessa empreitada do Lúcifer. Deus chama eles, todo mundo. Quando os filhos erram, o que o pai faz? Chama o filho. Chamou todo mundo lá. Que negócio é esse aí? Que história é essa aí? E aí, o coração tem que mostrar. E aí, houve um julgamento. Pastor, está escrito isso, não com essas palavras, estou traduzindo para você. Mas a pergunta, e aí, você vai ficar com ele? Temos que não quiseram. Porque se um terço revelou, dois terços decidiu fazer o quê? Eu não quero. Os que não quiseram, a destra. E os que quiseram entrar nessa, foram cobrados. E a cobração foi o quê? Expulso do acesso ao céu. E o Satanás não quis. Por isso ele foi expulso. Foi pegado e foi jogado lá de cima. E ele vai cair aonde? No segundo céu. Não na terra, no segundo. Ele habita lá, regiões celestiais. E aí, os que estavam, porque quando eu falo assim, é porque eles têm acesso tanto aqui na terra quanto ficar lá em cima. Só que eles perderam o acesso de quê? Do céu. O diabo, irmãos, quando ele vai no céu, ele não vai. Ele tem um limite para entrar. Já viu quando você não quer a pessoa na sua casa? Você abre a porta assim e fala bem, o que você quer? Você não manda ela entrar. É tipo assim, entendeu? Imagina que você tem o trono de Deus. Deus está em cima sentado no trono. Ele vinha aqui, irmão, ó. Imagina que você tem o trono de Deus. Ele vinha aqui, ó. Ele olhava para Deus aonde? É que assim, eu estou botando isso aqui, mas irmão, é uma montanha, é um negócio muito grande, sabe? É muito grande. Ele ficava assim olhando. E quando ele olhava para cima, o que ele via? Os serafins que voam sobre a cabeça de Deus, sobre o trono de Deus. E esses serafins fez ele se revelar, porque ele olhou e falou assim: por que eu não estou lá? Quem já viu o vizinho passar com um carro novo, você quer com inveja? Lembra? Poxa, caramba, olha o carro dele. Dá uma tristeza e fala assim: eu não sou amado por Deus, Deus não deu um carro dele. Então o diabo, ele sentiu inveja, raiva, porque Deus não colocou ele lá em cima. E ele olhava para o trono, e Deus colocou um trono, deixou ele ver o trono do Filho. Porque antes da encarnação, eles não sabiam que Deus tinha um Filho. Porque Paulo vai dizer assim, ó: e Cristo, nos finais dos tempos, nos foi revelado, mas antes ele era um mistério escondido em Deus. Então todos que viam, os anjos que foram criados, eles viam Deus, viu só quem?
O Deus ancião de dias, o Pai, não viu o Filho, porque o Filho estava escondido dentro dele, dentro de Deus. O Filho só vai ser revelado na encarnação. Então, quando o diabo viu a segunda cadeira lá, só tinha um trono. Deus, existe uma sala de tronos no céu. Deus fez com que um segundo trono fosse colocado e o diabo viu. O que ele pensou? É para mim. Eu sou mais belo, eu sou melhor. E é por isso que ele deseja sentar no trono. Engraçado que você, eu, nós somos a resposta de Deus para isso. Porque ele queria ser mais semelhante de Deus, não é você é mais semelhante de Deus. Ele queria sentar no trono, não vai. Você se vencer, vai sentar no trono. Tudo que ele queria, Deus deu para você. E já é motivo suficiente para te odiar. Então, esse acesso que ele tinha ao céu, ao trono de Deus, ele perdeu. Ele só pode entrar quando Deus chama. Olha o que vai dizer Jó. Quando os filhos de Deus entraram na presença de Deus, veio também entre eles Satanás. É filho. Filho rejeitado, filho excluído, filho rebelde, mas é filho. E quando Deus chama, tem que aparecer. Irmão, Deus tem poder sobre todos nós, inclusive de cada anjo e cada demônio. Para com esse negócio de achar que anjo, o diabo está do lado, Deus está de olho. Não tem isso não, é Deus e acabou. Deus, ele é o bem e o mal na sua vida. Se você fizer direito, ele é o bem. Se você fizer errado, ele também é o mal. Ele criou o mal. Então, eles se rebelaram, foram excluídos. Agora eles tinham que ficar debaixo de quem? Da autoridade de Lúcifer. Resolveram rebelar de novo também. E nessa rebelião eles fizeram o quê? Cometeram outras atrocidades que não eram permitidas. Outra coisa, a gente tem que entender que foi dado aos homens o poder de procriar. Anjo transa com anjo e faz anjinho. Entendeu? Mas nós temos o poder de Deus dado para o homem para multiplicar, como os animais têm. Mas não é porque eles não têm esse poder de procriar que eles não tiveram desejo. E uma das broncas dos anjos é o quê? Que Deus não deu a eles esse poder. Eles olham para nós e isso já é motivo para a gente ser maior que eles. Imagine eles saberem que nós podemos ter essa questão de gerar uma outra vida. E aí quando eles descem na terra, o ambiente da terra muda muita coisa. O ambiente ele muda. Isso é uma lei. Você está num ambiente de luz, a tendência é que você seja iluminado. Se você está num ambiente promíscuo, a tendência é que você seja o quê? Promíscuo. É só você mudar o ambiente que você muda muita coisa. Então, pastor, eu estou na calamidade. Muda o ambiente, vem para onde nós estamos buscando a Deus. Então, o ditado diz que anda com o porco para como? E quem anda com o santo? O santo vai ficar. Então, se eu quero viver uma vida de integridade, eu tenho que andar uma vida de íntegra. Se eu quero ter uma vida de oração, eu ando quem ora. Se eu quero ter uma vida de pregação, eu ando quem prega. Se eu quero viver uma vida de paz com Deus, eu vou buscar o quê? Andar com Deus. Então, diga-me com quem anda, eu direi quem você é. Às vezes o problema está só nas suas amizades, no seu ambiente. É verdade. Porque se cai no ambiente da terra, o que eles pensaram? Já estamos já no inferno mesmo. A Bíblia diz que eles olharam para as mulheres, filhas dos homens, e as desejaram. E tiveram relação com elas. Vai nascer o ser híbrido. Diga comigo, um ser híbrido. E aí vem a resposta mais, aquela questão de, na mitologia grega, um deus transar com um humano, nascer o Thor da vida, o Hulk, esses personagens mitológicos, né? Afrodite, tudo aí. Esses seres que são um pouco Deus e um pouco homem. Esses seres existiram, chamados seres híbridos. O que é um ser híbrido?
mistura do terreno com o divino. Terreno com o divino. Aí nascem os seres gigantes. O problema é que Deus não fez para esses gigantes, que eles são o resultado de uma transgressão. Quando o homem morre, ou ele vai para cá, ou ele vai para cá. Quando um ser espiritual se rebela, ele vai para onde? Para cá. Para onde vão os espíritos rebeldes? Ou ele vai para cá, ou ele vai para cá. Está entendendo? Ou ele está no céu com Deus, ou ele vai para cá, para a prisão, ou ele vai para cá, para a condenação. E para onde vai o ser livre? Que ele não é nem homem, nem divino. É o castigo de Deus. Diga assim, o castigo de Deus. Quando vocês morrerem, o corpo pode desfazer, mas o espírito vai ficar pronto. Aí eles desencarnam na morte. Desencarnam na morte, o corpo é desfeito. Eles ficam sem corpo, vagando. Não pode ir para o abismo, porque não é espiritual, né? Não é um espírito, totalmente. Não pode ir para o seja, não, porque não é homem. Não pode ir para o inferno, porque também não é homem condenado. Para onde ele vai? Porque vagando. Na terra. E aí eles necessitam de incorporar em algum corpo. De cachorro, de rato, de cobra, de cavalo, de ser humano. Aí você vai ver eles incorporando. Por que eles precisam de corpo? Que o espírito cansa na terra. Passou o vento para ele. Não tem matéria. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz. O espírito, quando ele sai do corpo, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Se está buscando repouso, é porque está cansado. Dentro do corpo, o que é o corpo do espírito desencarnado? É o que é uma casa para você. Você pode sair para trabalhar, ficar 10, 12 horas, mas no final do dia você quer buscar o quê? Um lugar para você repousar. Você quer encontrar uma cama quente, você quer encontrar uma casa com segurança, porque se você ficar na rua, o vento, a chuva, o frio vai te cansar. Não é isso que nós somos? Esse mesmo objetivo que a gente tem de encontrar uma proteção, é o espírito que tem de encontrar um corpo. Se ele não tiver nenhum corpo humano, ele entra no cachorro. Se ele não tiver nenhum cachorro perto, ele entra numa cobra, ele entra no rato, ele vai entrar. Mas o desejo dele é entrar onde? No corpo do homem. Porque uma vez dentro do corpo do homem, ele tem voz, ele tem braço, ele tem perna, ele tem boca. E é dentro de cada corpo existe o fôlego de vida. Essa vida que é uma energia dentro de nós, para eles então é um combustível. Por isso que quando você vai expulsar um demônio e a pessoa que estava incorporada, ela cai. Porque ele sai, ele arranca o tônus vital dela, ela fica fraca. Depois ela recupera. Entendeu? Nosso corpo ele é feito de 70% de água. Essa água é que dá a vida. Tira a água, acabou a vida. Fica sem beber água. Fica. Você pode ficar até sem comer. Não vai passar mal não. Mas sem água, fica não. No máximo 3 dias. Água é vida. E eles precisam dessa vida. Não tem corpo mais. Então, se ele sair do corpo, ele vai buscar o outro corpo. Porque eles gostam de ficar no corpo da família. Saiu do filho, saiu do pai, volta no filho. Aí você vai falar assim, não, pastor, é coincidência, que eu tenho um vizinho lá perto de casa que o pai era cachaceiro. Morreu, agora o filho virou cachaceiro. Não, não é coincidência não. É demônio. Demônio hereditário. Tem uma vizinha lá, já está nas últimas já. Tem mais, eu conheço ela tem mais de 30 anos. 30 anos que ela vem bebendo. Está
acabando com a vida dela. Eu acho que o demônio já percebeu que aquele corpo na carcaça dele embora, já escolheu outra. Porque agora a filha começou também a beber. Todo dia passa lá pro bar. E era crente. Então, esse demônio ele vai ficando na família. Como é que eu expulso ele, pastor? Vivendo uma vida longe daquilo que ele gosta. O demônio, ele se alimenta de pecado. Não foi o que Deus falou com a serpente? O teu castigo é comer pó. De que é feito o homem? Do pó. Você já viu uma cobra comendo pó? Pó é o pecado do homem. Então, quando eu peco, eu alimento o demônio que me acompanha. Não, pastor, eu sou santo. Eu estou no nível de santidade, nem o demônio me acompanha. A Bíblia diz que está ao nosso redor. Em alguns casos ele não pode te tocar. Desde que você não deixe a porta aberta. É verdade. Quem tem cachorro na rua, se você deixar a porta aberta dentro, come. Lá na minha rua tem um monte de cachorro lá, não são meus não. A minha cachorra às vezes ela não come a comida dela, deixa todo dia lá. Aí se eu abrir o portão, os cachorros vêm e comem a comida dela. Aí eu brinco com ela, ó, você não comeu, ele vai comer. Por que ele entrou? Porque tinha comida e porta aberta. Quando você peca, tem comida para o demônio, você deixa a porta aberta e ele entra. Então, quando a Bíblia diz que você não pecar, não é porque o seu pecado afeta Deus. É que o nosso pecado alimenta o mal que nos acompanha. Agora, pastor, eu me esforço para não pecar. Amém. É isso que tem que fazer. Não é porque se eu deixo de pecar, eu vou para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Precisa ser manso para ser salvo? Não. Precisa ser manso para ser salvo? Não. Mas é o que a igreja ensina. Que se você não tiver uma atitude, um comportamento de santidade, você vai para o inferno. Não precisa ser manso para ser salvo, não. Agora, se você não for manso, você vai ter consequências. Porque quem tem a vida e o fruto do Espírito também tem mansidão. Agora, essa rebelião de Lúcifer e o questionamento dele de que eles não podiam escolher fez um desafio. Quando Deus vai formar o homem, ele forma o homem num ambiente temporário. Porque os anjos foram feitos eternos. E quando pecaram, tanto em estado eterno, não podia ser remido. E aí quando Deus vai formar Adão, ele forma o homem, não para morrer, mas com a possibilidade de morrer, com um corpo mortal. Porque, tendo um corpo mortal, se ele se arrepender, há uma possibilidade de ser resgatado. É mais ou menos assim. O nosso objetivo é o céu. Nosso fim é lá. Mas Deus colocou a gente na terra para a gente escolher lá. Então agora você escolhe. Isso aqui, essa carcaça aqui, é bem parecido com um simulador. Você vai tirar uma carteira, agora tem um simulador. Você não pega um carro de verdade. Eles colocam você onde? No simulador. Que simula o trânsito, as possibilidades que você vai ter. Se você bater com o carro no simulador, você bateu de verdade? Você pode reiniciar de novo, testar de novo. O nosso corpo aqui é um simulador. Nós estamos simulando a vida que queremos ter. Se você simula uma vida de santidade e vida com Deus, o que vai acontecer no final do jogo? Vida com Deus. E se você simula uma vida errada?
Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que a Bíblia diz assim: enquanto há vida, enquanto o espírito e a alma estão no corpo, há uma possibilidade de ser resgatado. Morreu, saiu do corpo, não tem outro jeito. Entendeu? Então por isso que eu preciso lutar, para nesse corpo tomar a decisão. Então Cristo só pode te resgatar no corpo. Fora do corpo, não há arrependimento. Porque todo mundo que sai do corpo entra para a eternidade. E aí não tem mais como se arrepender. Imagine que você tem uma campanha, uma candidatura, e você agora está pedindo voto para as pessoas. Adianta alguém votar em você depois que você ganhou? Tem que acreditar em você quando você está pedindo voto. Depois que Deus te mostrou a eternidade, não adianta você falar que você quer. Tem que crer agora que existe uma eternidade. Você tem que crer agora que Jesus é Senhor. Você tem que acreditar agora que Ele é Salvador. Depois que morreu, você vai ter certeza. Aí não adianta mais você crer. Por isso que a salvação é pela fé. Eu não posso ver, porque a Bíblia diz que aquele que vê já não é mais fé, é certeza. Pode perceber que todas as coisas que você alcança pela fé, eu nunca te mostro. Você tem que crer e tem que ver. Porque depois que eu vejo, eu faço. Aí não é mais fé. E toda fé vai se tornar um fato. Todo aquilo que você tem fé hoje vai ser realidade. Se você não acredita, o dia que se tornar realidade, você fala: agora eu creio. Não precisa mais não, tá? Olha o que a Bíblia diz: que os demônios creem em Deus e estremecem. E o homem nem sempre estremece, né? Que se fosse assim, irmão, para os anjos não vale essa questão de crer. Por quê, pastor? Porque eles viram Deus. Então, tá entendendo? Vou ficar de pé? Amém. Eu ia começar aqui a dar o estudo, mas